Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. É com muita alegria que recebo você aqui para mais um vídeo do nosso canal. Peço de antemão que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe também, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Salve Roma, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei do Universo. Nesse nosso vídeo de hoje nós iremos dar continuidade o nosso tema da imortalidade da alma. E falando desse assunto, nós temos como referência no Brasil de defensor do sono da alma o pastor Rodrigo Silva, que é contrário à fé bíblica, à fé apostólica. Se a alma já pode ter uma vida plena com Jesus, os santos e os anjos no céu logo após a morte, para que a necessidade de Deus trazer essa alma e colocá-la de novo num corpo a ponto de fazer jus, creio na ressurreição da carne? Ele vê contradição na doutrina católica. Nós vamos acompanhar o vídeo do Rodrigo Silva. Na sequência, nós iremos provar que não há nenhuma contradição, que na verdade a contradição está na cabeça do Rodrigo. Assim como eles fazem com a Sagrada Escritura, distorcem, eles distorcem também a fé católica, distorcem a história, distorcem a arqueologia, como já mostramos no vídeo passado. E dessa vez não vai ser diferente. Nós vamos provar dentro dos documentos católicos que não há nenhuma contradição e que a fé católica está muito bem definida e muito bem estabelecida. Ah, agora eu entendi! Porque a teologia católica tem muito claro no seu credo dois pontos que são aparentemente contraditórios. Um é o da imortalidade da alma, que a alma morre e vai direto para Deus. Por isso que tem a missa de sétimo dia, etc. Mas um outro dogma que a igreja não pode abrir mão é da ressurreição da carne, que está no credo. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio em Jesus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Fala da volta de Cristo, o juízo final, e fala: creio na ressurreição da carne, da comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Então a ideia é o seguinte: se a alma já está na contemplação direta de Deus ali, já está no paraíso com todos os santos, para que ressurreição da carne? Por que a alma tem que voltar no dia do juízo e se encarnar novamente num corpo que já pereceu? Então vamos responder esses questionamentos, não para o Rodrigo Silva, mas para você católico. Vamos mostrar como é simples compreender essa doutrina católica. Eu não sei por que tanta confusão. O que acontece? Primeiro ponto, logo após a morte segue o julgamento, como está em Hebreus capítulo 9. Então, o julgamento se refere aqui ao julgamento particular. Logo após a morte acontece o julgamento particular. Essa alma vai ao encontro de Deus e aí acontece o julgamento particular. Não existe contradição entre o julgamento particular e o julgamento universal. Por quê? Porque o julgamento universal é um complemento do julgamento particular. Na verdade, é o mesmo julgamento que acontecerá no final dos tempos, só que agora de maneira pública. Julgar os vivos e os mortos. Fala da volta de Cristo, o juízo final, e fala: creio na ressurreição da carne. De forma alguma, o juízo final cancela o juízo particular. Muito pelo contrário, apenas complementa. Porque é o mesmo juízo e agora será posto em público. E por quê? É necessário? Porque todo mal e todo bem que nós fizemos ou fizermos aqui na terra será colocado às claras, como está no Evangelho. Porque todo mal e todo bem que nós fazemos, ele repercute na história da humanidade. E tudo terá um fim em Deus. Então toda a história será encerrada no juízo final. Toda história será encerrada em Cristo Jesus. Para que ressurreição da carne? Por que a alma tem que voltar no dia do juízo e se encarnar novamente num corpo que já pereceu? Rodrigo vê contradição nisso. Mas eu quero te chamar a atenção para esse segundo ponto, que não há nenhuma contradição. Muito pelo contrário. Mais uma vez, é muito simples de compreender a fé apostólica. O que acontece? Cristo é o modelo, é o parâmetro para a ressurreição de todos os cristãos. Isso já diz São Paulo em suas cartas. Então, como foi que Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou de maneira integral, corpo e alma. Só que
ressuscitou em um corpo glorioso. Esse corpo já não estava mais preso ao tempo, ao espaço, à gravidade, enfim, não estava preso mais a este mundo. Por isso ele conseguiu entrar quando os apóstolos estavam de portas fechadas, com medo dos judeus. Ele se colocou de pé e chegou diante dos apóstolos, diante de Tomé, mostrou para Tomé as suas mãos chagadas, mostrou o seu lado, diz: eu não sou um fantasma, mas estou aqui ressurreto, de corpo e alma. Estou vivo aqui de corpo e alma. É verdade. Então, por que da ressurreição da carne no juízo final? Porque nós seremos glorificados de corpo e alma. Receberemos o prêmio eterno, o nosso galardão eterno, a nossa recompensa eterna será justamente de corpo e alma. Esse é o nosso prêmio eterno, a ressurreição da carne. Mas, como diz São Paulo, um corpo glorificado, um corpo glorioso. Então os bons, os santos, receberão um corpo glorioso. Os que também foram julgados no juízo particular receberão também um corpo. Agora um corpo hediondo. Irão sofrer as penas do castigo eterno também no corpo e na alma, de maneira integral. Ainda neste vídeo vou trazer uma explicação muito mais aprofundada com o Padre Paulo Ricardo e também com o Padre Leonardo. Mas antes, quero passar por uma segunda questão do vídeo do pastor Rodrigo Silva. Antes de mais nada, deixe-me apenas dizer que eu respeito aqueles que discordarem de mim. Pode ser que alguém vai querer fazer um vídeo aí me refutando, etc. Tudo bem, cada um tem a sua forma de pensar. Eu não estou aqui querendo enfiar goela abaixo o meu modo de pensar. A coisa não é tão bem resolvida e ainda não está bem resolvida na Igreja Católica. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro do Padre Libânio, falecido Padre Libânio, que escreveu com a Maria Clara Bingemer, e esse livro, Escatologia Cristã, ele tem um capítulo onde ele fala do problema que a teologia católica enfrenta agora. Alguns teólogos católicos estão tentando resolver a coisa, como o ex-padre Leonardo Boff, e o Libânio também parecia um pouco encantado com essa ideia, seria de abrir mão da ressurreição da carne e também da volta de Jesus. Muitos teólogos católicos estão propondo resolver esse dilema, dizendo, não, na verdade, então não existe a parousia, aquela volta de Jesus histórica. Jesus volta para quem morre. Então, quando a pessoa morre, que ela vai para a sepultura, automaticamente Jesus já voltou para ela. Então, a ressurreição é uma coisa espiritual. Mas eles admitem que isso não resolve todo o problema, porque o credo fala ressurreição da carne. Como resolver isso? O senhor Rodrigo Silva até paga de bom moço no início do seu vídeo, mas logo na sequência ele mostra para que veio, mostra suas garras, mostra a sua desonestidade intelectual, tentando desqualificar a teologia católica, não somente a teologia católica, mas a fé católica, dizendo que a teologia não está resolvida, citando assim pelo menos 2 ou 3 teólogos da teologia ou da ideologia da libertação. Uma teologia totalmente reprovada e condenada pela Igreja Católica, né? Quando surgiu essa teologia no pontificado do Papa João Paulo II, o cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger na época, e hoje o nosso atual Papa Emérito Bento XVI, escreveu um documento chamado Libertatis Nuncius, condenando essa teologia. Esse documento que foi assinado, que foi endossado e assinado por João Paulo II. Claramente, a Igreja rejeita toda essa teologia marxista, uma teologia puramente emanentista, que não tem nada de transcendente. Alguns teólogos católicos estão tentando resolver a coisa, como o ex-padre Leonardo Boff. Por que eu digo que o senhor Rodrigo Silva é desonesto quando cita o senhor Leonardo Boff, por exemplo? Porque o próprio Leonardo Boff foi convidado a calar a boca, a fechar a boca, porque estava ensinando heresias. Escreveu um livro chamado Igreja, Carisma e Poder. Nesse livro ele apresenta uma eclesiologia totalmente vesga, deformada do que é a doutrina católica. Então o senhor Rodrigo Silva é desonesto ao citar o senhor Leonardo Boff, porque o senhor Leonardo Boff, que é um expoente da teologia da libertação, ele foi convidado a fazer um silêncio, uma reflexão de vida
pelo o que ele vinha escrevendo e ensinando coisas erradas com relação à fé católica. O senhor João Batista Libânio, que é outro expoente da teologia da libertação, então ele cita aqui 2 teólogos da libertação, dessa teologia marxista, para tentar justificar e assim dizer que a igreja há um grande conflito com relação à sua doutrina. A imortalidade da alma está no credo, é doutrina de fé. O católico não é o teólogo não é o magistério. O teólogo tem que estar a serviço da igreja e não combater a fé já definida, uma fé apostólica. Porque nós acreditamos tanto na imortalidade da alma, isso está no credo. Como é que podemos provar que está no credo a crença na imortalidade da alma? Quando nós afirmamos que cremos na comunhão dos santos, estamos dizendo que acreditamos na imortalidade da alma. Porque o que é a comunhão dos santos? É justamente essa comunhão entre a igreja celeste, que é a igreja triunfante, entre a igreja terrestre, que é a igreja peregrina neste mundo, e a igreja do purgatório, que é a igreja padecente. Então, se nós professamos que há comunhão dos santos, estamos dizendo que existe santos no céu, que intercede por nós, e que existe também no purgatório almas padecentes que precisam das nossas orações. Então, nós acreditamos na imortalidade da alma, e isso está no credo, bem definido. Nós também acreditamos na ressurreição da carne, como está definido também no artigo de fé, esse símbolo batismal, esse símbolo apostólico. Mas para quebrar as pernas de vez do senhor Rodrigo Silva, eu quero citar um documento da igreja, da Congregação para a Doutrina da Fé, onde a própria igreja se posiciona a respeito desses teólogos, tanto protestantes quanto alguns teólogos católicos modernistas da teologia da libertação ou progressistas dentro da igreja, que estavam ensinando escatologia de forma errada, que não estava de acordo com a doutrina da fé da igreja, né? Então a igreja tem um posicionamento oficial. Então Rodrigo Silva ele não cita o posicionamento da igreja, muito pelo contrário, vai citar teólogos que foram reprovados pela própria igreja. Um documento de 1979 que fala sobre questões escatológicas. Então, o documento do cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, na época era o cardeal Setter. Quero trazer alguns pontos, né? Vou ler aqui o próprio documento, mostrando assim que está muito bem definida e que a igreja já se posicionou sobre esses teólogos rebeldes que não estão a serviço da verdade apostólica. Então eu vou trazer para vocês alguns pontos interessantes do documento. Olha só o que diz. Esta sagrada congregação, que tem a responsabilidade de promover e de defender a doutrina da fé, propõe hoje recordar aquilo que a igreja ensina, em nome de Cristo e especialmente quanto o que sobrevém entre a morte do cristão e a ressurreição universal. Então isto aqui, a congregação da doutrina da fé tem a responsabilidade de promover a defesa da fé. É necessário, antes de mais nada, que aqueles que exercem as funções de ensinar saibam discernir bem aquilo que a igreja considera como fazendo parte da essência da sua fé. A investigação teológica, olha só, a investigação teológica não pode visar outro objetivo que não seja o de aprofundar isso mesmo, de melhor explicar. Então, a teologia e os teólogos têm a função de explicar a fé da igreja, e não combater, como fez alguns teólogos. E que você cita esses teólogos como sendo assim o porta-voz da igreja. Não são o porta-voz da igreja. A doutrina católica está estabelecida. Quem pode falar sobre doutrina é justamente a Congregação para a Doutrina da Fé. E o que diz a Congregação para a Doutrina da Fé nesse documento de escatologia? Vai dizer, a igreja crê em quê? Aí fala, no símbolo dos apóstolos, numa ressurreição dos mortos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja entende esta ressurreição referida ao homem todo. Esta para os eleitos. Não é outra coisa senão extensão aos homens da própria ressurreição de Cristo. Terceiro ponto, a igreja afirma a sobrevivência e a subsistência depois da morte de um elemento espiritual. Olha só, senhor Rodrigo Silva, isso aqui é fé católica. A igreja afirma a sobrevivência e a subsistência depois da morte de um elemento espiritual
dotado de consciência e de vontade, de tal modo que o eu humano subsista. Para designar esse elemento, a igreja emprega a palavra alma. Então nós acreditamos na imortalidade da alma, consagrada pelo uso que dela fazem a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Então a doutrina da imortalidade da alma está na Sagrada Escritura, assim como está também na Sagrada Tradição. Sem ignorar que este termo é tomado na Bíblia em diversos significados. Ela julga, não obstante isso, que não existe qualquer razão séria para rejeitar e considerar, mesmo ser absolutamente indispensável, um instrumento verbal para submeter a fé dos cristãos. Vou pegar aqui mais um ponto interessante do documento. Quinto ponto. A igreja, em conformidade com a Sagrada Escritura, espera a gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, Dei Verbo, se daqui é Dei Verbo, que ela considera como distinta e diferida em relação àquela condição própria do homem imediatamente depois da morte. Então está tudo muito bem definido com relação à imortalidade da alma na Igreja Católica, com relação ao juízo final, ao juízo particular. A Igreja tem uma doutrina perene de 2000 anos muito bem definida. Esses teólogos da libertação citados pelo Rodrigo Silva não têm autoridade alguma perante o magistério da Igreja, perante os documentos oficiais da Igreja. Então, não há confusão. Então, nossa fé está muito bem definida na Sagrada Escritura. Nós ainda iremos fazer um vídeo sobre a imortalidade da alma nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica, nos documentos papais, no símbolo apostólico, nos documentos da Congregação para a Doutrina da Fé. Inclusive, a própria Congregação para a Doutrina da Fé formou uma comissão internacional teológica para tratar de assuntos escatológicos também em 1990, lançando assim mais um documento que reforça toda essa nossa fé católica. Então, para finalizar, nada corrobora com essas argumentações pífias do senhor Rodrigo Silva, que tenta desqualificar a teologia católica citando esses teóricos da teologia ou da ideologia da libertação. Vou deixar aqui então a bela reflexão do padre Paulo Ricardo e também do padre Leonardo. Um forte abraço para você, fique até o final, que é uma bela e profunda reflexão desses dois grandes sacerdotes brasileiros. Se nós somos julgados logo após a morte, então por que é que haverá um juízo final? Quando Jesus voltar, ele julgará os vivos e os mortos. Então, para que serve esse juízo final? Existem 5 respostas para isso. Então, existem 5 motivos pelos quais Deus virá para julgar os vivos e os mortos. O primeiro motivo é para a glória de Deus Pai. Então, diz o Catecismo de São Pio X, quem não tem, eu aconselho a comprar, é muito bom. No número 126 diz o seguinte: no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus Pai, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Então essa aparente injustiça que nós vemos no mundo será remediada, será redimida, será glorificada quando Jesus voltar. Então verão a justiça de Deus dando o prêmio aos bons e o castigo aos maus. O segundo motivo é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. No juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo, porque tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então à face do mundo inteiro como juiz supremo de todos. Então todos verão, os ateus, os incrédulos, aqueles que blasfemam contra Cristo, aqueles que zombam da nossa fé, todos verão Jesus, juiz universal, Jesus, Senhor e Rei, para julgar toda a humanidade. Terceiro motivo porque haverá um juízo universal é para manifestar
a glória dos santos. Então, as boas obras que você fez escondido, que todos os santos fizeram escondidos, que fizeram no oculto, que foram perseguidos pela sua bondade, perseguidos pelas suas boas obras. Então, todos verão a glória dos santos. Olha que maravilha, porque, veja bem, aquilo que nós vemos dos santos, eu tenho aqui um íconezinho de Santa Teresinha, aquilo que nós sabemos das virtudes de Santa Teresinha, eu diria que é só a ponta do iceberg. O que se passou dentro do coração dela, só Deus sabe. As virtudes que ela tem, os méritos que ela tem, são muito maiores do que aqueles que nós vemos. E assim todos os santos, cada santo é assim. Na nossa vida também é assim. Eu gosto de pensar que o bem que eu fiz, ou qualquer outro padre fez durante a terra, ele não sabe, ele nunca saberá, apenas no dia do juízo. Então, no dia do juízo, aquela bondade será vista por todos. Então, todos vão ver a glória de Deus manifestada nos santos. Então, será a glorificação universal dos santos. Por outro lado, também, esse é um outro motivo, a confusão dos maus. Veja bem o que diz o Catecismo. No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente a daqueles que oprimiram os justos e a daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons. Então veja, aquelas pessoas que oprimiram os justos, então aqui me vem à mente os comunistas que mataram os cristãos, né? As ideologias que perseguiram de morte os nossos irmãos desde o início do cristianismo, Império Romano, as perseguições dos muçulmanos, dos infiéis, dos comunistas. Então, tudo aquilo será manifestado, a justiça de Deus. E aquelas pessoas que foram falsas, ou seja, aquelas pessoas que aparentavam pessoas boas, que eram aplaudidas pelo mundo, oh, como essa pessoa é boa, será manifestado diante de todos que aquilo não era verdade. Então a justiça divina será feita, todos vão ver o castigo dos maus, a justiça de Deus ser feita. O seu coração, no meu também, muitas vezes clama por justiça. E nós cristãos temos a certeza que essa justiça não só será feita, mas será manifestada diante de todos os homens. Ninguém ficará impune e toda a verdade será revelada. Continua aqui o Catecismo. Então, aqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados à vista de todo mundo todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Os condenados terão manifestados os seus pecados, aqueles mais ocultos, diante de toda a humanidade. E assim se manifestará a justiça divina, a manifestação da justiça de Deus diante de toda a humanidade, premiando e glorificando os bons e castigando os maus. Mas existe um último motivo pelo qual haverá o juízo universal ou o juízo final, que é a ressurreição. Veja bem, o homem completo, como eu expliquei no vídeo passado, no outro vídeo, ele é corpo e alma. Não é só a alma que é boa ou má, é o homem, é corpo e alma. O ser inteiro do homem é corpo e alma. Então, a plenitude da glorificação do homem é com a ressurreição. Então, os homens que forem salvos irão para o céu em corpo e alma. Então, para isso, haverá o juízo universal. E aqueles que serão condenados também irão em corpo e alma. Então, quando Jesus voltar, ele vai julgar os vivos, ou seja, aqueles que estarão vivos naquele momento, e os mortos, aqueles que já tiveram um juízo particular, mas que ainda não foi manifestada publicamente diante de toda a humanidade a bondade e a maldade do coração dos homens.